tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer gigantesco estar aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, fazendo essa troca aqui bem interessante. Afinal de contas, o assunto pede muito isso, comunicação é troca, é presença. Eu decidi fazer esse webinar para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, tão necessário, é a base da nossa sociedade. Tudo passa pela comunicação, mas às vezes a gente não se dá conta do como ela é importante e a gente acaba deixando ela um pouquinho de lado, não trabalhando, não tomando cuidado na hora de se comunicar, na hora de fazer uma comunicação mais assertiva. E aí eu pensei a gente trocar essa ideia aqui, você manda sua mensagem, a gente vai interagindo e vai acrescentando sempre um pouco mais. O tema dessa aula é exatamente esse, o poder da oratória na tomada de decisões. Por que é tão importante a gente ter uma boa oratória, uma boa retórica, ter técnicas de persuasão, técnicas de argumentação? A gente às vezes negligencia um pouquinho isso, deixa de lado, não toma cuidado e a gente acaba perdendo às vezes um bom emprego, boas posições dentro da empresa onde a gente atua, vocês profissionais de saúde, onde a comunicação ela é essencial para o trabalho de vocês, seja na comunicação de uma má notícia, seja para que vocês estejam mais perto dos pacientes ou então dos parentes dessas pessoas. Nessa troca de informações multiprofissional, às vezes acontece dentro das unidades de saúde. Então, por isso que a comunicação ela se faz tão necessária no dia a dia. Eu preparei essa aula para a gente falar um pouquinho sobre cada coisa e vou te mostrar alguns erros, alguns acertos, como você pode fazer para poder melhorar a sua comunicação. Eu vou começar aqui trazendo algo que eu acho muito importante. Quem sou eu? Meu nome é Everson Teixeira, eu sou jornalista, sou formado há mais de 15 anos, atuo no mercado de comunicação, tanto em assessorias de imprensa, em veículos de comunicação. Nesse período aí também já fui condecorado com alguns prêmios de jornalismo, sou pós-graduado em jornalismo investigativo e tenho uma larga experiência quando o assunto é comunicação empresarial. Sou professor universitário, ministrei cursos como esse aqui também, auxilio muita gente na hora de dar entrevista, fazendo media training, orientando essas pessoas e durante esse período eu fui aí galgando um pouquinho mais na minha carreira até que eu tomei a decisão de fazer um curso voltado para profissionais como vocês. Eu tinha essa necessidade de ter um pouco mais de experiência, né, para ser mais assertivo em relação a algumas categorias. E claro que a categoria de saúde, a gente precisa ter muita informação, ter muito currículo, porque é uma categoria que detém um conhecimento muito específico, muito necessário para a gente. Então, por isso que eu até demorei um pouquinho para poder montar um curso como esse, estar aqui dando uma aula como essa para vocês, porque eu tinha que me preparar para isso. E aí eu consegui juntar, nesses anos de experiência, muitas informações, muitas coisas que eu fui vivenciando no dia a dia, e agora eu estou aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês. Eu preparei essa aula, e aí a primeira pergunta que me veio, assim, para começar a nossa conversa, é a seguinte: como é que anda a tua comunicação? Você está sabendo se comunicar no teu ambiente de trabalho, entre teus pares, entre seus familiares, amigos, na tua relação? A comunicação ela passa por tudo isso. A comunicação não é somente o ato de falar e ouvir e responder. Ela é muito mais ampla do que esses simples atos. A comunicação ela tem um poder muito grande. É por meio dela que a gente passa as informações. Seja a comunicação escrita, a comunicação falada, a gente percebe hoje uma mudança muito grande na sociedade. Eu vou trazer aqui um exemplo que vocês vivenciam aí. Antigamente, quando a gente queria fazer alguma receita diferenciada em casa, a gente pegava o caderninho da vovó, o caderninho da mamãe e conseguia reproduzir aquilo ali. Hoje em dia é muito fácil. A gente pega, bota lá em algum aplicativo ou então procura na internet e tem um vídeo já pronto de alguém explicando. E onde eu quero chegar? Exatamente isso. Atualmente, a oralidade, essa troca de informações aqui desse estilo, ela é muito mais comum. Então, quem sabe se comunicar, quem tem uma comunicação assertiva por meio da oralidade, uma boa oratória, consegue se destacar
muito mais, seja no ambiente de trabalho, seja entre os amigos, seja na família. A gente passou durante muito tempo na nossa construção social, onde a escrita tinha esse poder de repassar as informações, desde lá de quase 1480, com a prensa de Gutenberg, onde a gente pôde replicar livros e jornais, e aí esse conhecimento foi passando de sociedade para sociedade, de comunidade para comunidade, e a oralidade ela ficou um pouquinho escanteada, mas ultimamente ela voltou e voltou com tudo. Então quem tem uma boa oratória acaba se destacando, e eu vou provar para vocês. Olha só, a comunicação ela está no centro de tudo, né? Como eu falei há pouco. Ela passa por todos os lugares, ela é que constrói a nossa sociedade. Se a gente parar e pensar, se a gente não se comunicasse desde lá de trás, do Homem das Cavernas, talvez a gente não estivesse aqui. A gente começou a se comunicar pelos aqueles desenhos rupestres, né? Que a gente colocava lá nas cavernas, e aí aquilo servia de informação para as tribos que passavam por ali terem noção de como eram as questões climáticas, o que aconteceu ali tempos atrás. E isso foi evoluindo até a gente conseguir desenvolver fisiologicamente a nossa fala. A gente começou a falar, saímos dos grunhidos para o que mais ou menos é hoje. Milhares de anos depois, desenvolvemos a escrita e depois de muito tempo a gente foi se desenvolvendo para outras linguagens. Hoje a gente tem a internet que leva essas informações de forma muito mais rápida. É a famosa era da informação. Eu vou chegar nesse ponto ainda nessa aula, vou te explicar direitinho por que a gente entende essa era como a era da informação, a era da comunicação. Então, se a gente não pensa a comunicação como o centro de tudo, a gente comete já o principal erro na hora de se comunicar. Eu separei para vocês aí os 13 principais erros. Eu poderia até dizer o 14, se a gente colocar as pessoas que não pensam a comunicação no centro de tudo. Mas alguns pontos que eu tenho certeza que vão se identificar. O primeiro ponto, acho que é crucial para tudo isso, que é a falta de domínio sobre o assunto. Quando a gente se aventura a falar sobre alguma coisa que a gente não entende, que a gente não tem um aprofundamento sobre aquilo ali, dificilmente a gente consegue ter uma comunicação assertiva, uma comunicação certeira, vamos dizer, nesse sentido. Então, você ter domínio sobre aquilo ali facilita em muito o teu desenvolvimento. Mas não é tudo. Você pode ter o domínio, você pode ter o conhecimento sobre aquilo ali e muitas vezes você não conseguir desenvolver, porque aí acontecem outros erros no teu processo de comunicação. Por exemplo, será que a tua voz ela consegue ter o impacto que deveria? Não estou falando você gritar, porque gritar também é uma forma de comunicação errada. Mas tem uma voz fraca, uma voz para baixo, uma voz que não consegue atingir o teu interlocutor, não consegue fazer com que a pessoa ela tenha a certeza daquilo que você está falando, a tua voz não passa credibilidade. Esse é um erro também, muito importante a gente ter isso como noção. Se você está se identificando com os pontos aí, eu acho que você tem que ficar atento, porque tem outras coisas que talvez a gente vá pontuando aqui e você vai se identificando, como por exemplo, a linearidade. Se eu tenho um tom de voz fraco e aquela coisa que fica sempre ali falando no mesmo ritmo, devagar, sem ter alterações vocais, sem pontuar coisas mais enfáticas, fica uma conversa muito enfadonha, muito ruim de você prestar atenção, você perde a conexão com a outra pessoa muito facilmente, então dificilmente aquilo que você vai estar falando, a outra pessoa vai estar prestando atenção. Então você perde muitos pontos quando você tem uma linearidade no teu discurso, na tua voz. A dicção ruim também, né? Quando a gente tem, às vezes, a dicção travada, algum problema fisiológico, você precisa procurar um profissional de fono, às vezes nem tanto, às vezes é só nervosismo mesmo, quando você vai fazer vai dar uma palestra, vai para uma entrevista de emprego, um momento que ele é muito especial para você, e aí você coloca uma carga emocional muito grande, os teus músculos da face travam, você fica sem ter uma dicção boa, e aí é um erro que você comete na hora de se comunicar, porque a tua comunicação não consegue atingir o que ela deveria atingir. Um outro ponto que eu chamo a atenção é a velocidade excessiva, as pessoas que falam muito rápido, ou então a velocidade lenta. São dois erros aí que podem acontecer. Às vezes a gente pensa bem rápido, só que o corpo não responde, então as palavras ficam atravessadas, a outra pessoa não consegue compreender, fica envergonhada de não perguntar novamente,
ou então quem tem uma narração muito enfadonha, muito lenta, devagar, e isso também faz com que a outra pessoa perca a conexão na hora da conversa, na hora desse diálogo aí. Outro erro também muito comum, a ausência de teatralização, ou seja, pessoas que são inexpressivas, não tem muita expressão na hora de falar, né? Ficam com os braços para baixo, o corpo não se comunica, você não consegue enfatizar alguns pontos que muitas vezes são necessários serem enfatizados durante o diálogo. Então essa falta, né, de você botar o seu lado ator, o seu lado atriz para fora, isso também dificulta o processo de comunicação. É um ponto até interessante, muita gente comete sem nem se dar conta. Tem também as pessoas que falam com a voz anasalada e a voz nasalada. Tem uma diferençazinha entre uma coisa e outra. Por exemplo, quem fala sem utilizar muito essa região aqui, sem deixar com que o ar passe pelo nariz, ela tem a voz anasalada, ou seja, não passa por aqui, né? Ela tem sempre a voz passando por aqui e pouco se usa o nariz. Até engraçado, né, a gente replicar, mas tem gente que de fato tem um problema mais sério e que precisa de acompanhamento de um especialista nesse sentido. E tem as pessoas que falam muito pelo nariz, onde a voz fica bem presa, assim, passando o tempo todo e você articula muito pouco e utiliza muito pouco essa região aqui. Então, é um erro que pode acontecer e dificultar a comunicação. Existem treinos para isso, alguns mais simples, onde você pode inclusive fazer em casa, mas também existem aqueles casos que são um pouco mais acentuados e que, de fato, precisam do acompanhamento de um especialista, de um fono ou de uma fono, para que você consiga superar esse problema e que você tenha uma comunicação um pouco mais fluida. Eu vou para um outro ponto aqui, que é a ausência de pausas. Tem gente que a gente brinca, né? Que a gente fala assim, a pessoa não tem ponto, não tem vírgula, ela fala direto, pouco respira e torna a comunicação até difícil, né, de você compreender. Então, por isso é necessário você pausar. Quando a gente lê um livro, lê um texto, não tem lá o ponto, a vírgula, né, para a gente dar aquela pausa para respirar e até o momento de interpretação daquele conteúdo. As pessoas que não conseguem ter isso, que falam direto, sem parar, sem respirar e sem pensar no que estão falando, com certeza elas cometem um erro muito grave na hora de se comunicar. A ausência de gestos também, vocês estão vendo aqui, eu estou o tempo todo gesticulando, né? Até a nossa cultura latina ajuda um pouco nesse sentido. A gente vai crescendo, aprendendo a falar com as mãos. Mas tem pessoas que preferem, né? Tem o costume de não falar, de não gesticular. Isso atrapalha um pouquinho também, porque como eu falei para vocês lá atrás, o nosso corpo ele se comunica, o nosso corpo ele fala. Então, algumas coisas que eu vou pontuando e vou gesticulando, eu vou enfatizando aquilo ali. E isso ajuda a ter uma comunicação um pouco mais completa. Então, as pessoas que cometem esse erro de não gesticular, de manter os braços para baixo, de sempre ter aquela comunicação linear, isso acaba sendo erros muito graves e que não deixam a comunicação fluir, não atingem o interlocutor. Você quebra essa conexão e aí para você fazer com que a pessoa preste atenção em você é um pouco mais complicado. Um outro ponto que eu também chamo a atenção é o olhar perdido. É muito ruim falar com alguém que não olha nos nossos olhos, né? Que não olha para a gente, que mantém um olhar vagando. Você, por exemplo, vai dar uma palestra, vai apresentar um TCC, um TCR, e tem muitas pessoas ali, né? Então, o ideal é que você vá enfatizando o que você está falando e olhando para cada um, né? Divagando assim o teu olhar mais na direção das pessoas, tendo o movimento e criando conexões. Quando a gente não cria essa conexão, quando a gente não olha no olho, isso é muito ruim. Isso também acontece, por exemplo, quando você está em alguma reunião via internet. As pessoas, muitas vezes, os programas de lá que são utilizados, colocam nossa fotinho do lado e a gente fica lá olhando para a nossa foto, sabendo como é que está o cabelo, como é que, se a maquiagem está ok ou não, e a gente para de prestar atenção em quem está nos vendo. Então, olha para a câmera, né? Mantenha primeiro o computador, a câmera, o celular no teu ponto de visão assim, reto, e olha para ela, para que a pessoa do outro lado tenha a impressão, pelo menos, de que você está prestando atenção naquilo que ela está falando. E aí gera essa conexão entre vocês dois. A aparência deselegante também, né? A gente está bem desmantelado, bem desarrumado. Existem pesquisas que dizem, né? Inclusive uma pesquisa recente de Oxford que mostra que o nosso pensamento ele demora entre 2 e 3 segundos para julgar alguém pela aparência. Então, é uma impressão que fica logo de cara. Até quebrar um pouquinho aquilo ali
é um pouco complicado, né? Se você não está bem apresentado, se você não está com uma roupa bacana, que se comunique inclusive para aquele momento ali, você já começa a quebrar a conexão da comunicação. Então, pensa nesse dado que eu falei, vê, nosso cérebro ele é automático, sabe? É difícil até trabalhar, isso aí não é questão preconceituosa, é da natureza humana, é da nossa cultura. Então, a gente demora entre 2 e 3 segundos para poder julgar a pessoa pela aparência. Então, é difícil, né, a gente quebrar um pouquinho isso aí, é muito trabalho, muito autoconhecimento. Então, bora facilitar a vida do outro nesse processo de comunicação, né? Já que a gente também acaba tendo esse olhar julgador, se a gente se vestir bem aí em situações que pedem uma roupa mais adequada, no ambiente profissional como um todo, em outros ambientes, a gente facilita esse processo. E o último ponto que eu sei que muita gente erra é a questão da postura. Vocês estão vendo aqui que eu estou o tempo todo com minha coluna a mais ereta possível, para que o ar passe de forma tranquila, eu consiga me comunicar, vocês consigam perceber toda a minha expressão corporal aqui durante a nossa conversa. Tem gente que às vezes não se dá conta e fala com o corpo meio curvado. Isso, para quem estuda a linguagem corporal, diz muita coisa, inclusive desinteresse, muitas vezes, em receber ou então em falar. Demonstra insegurança também, e aí você tem que escolher. Você quer ser uma pessoa insegura na hora de falar ou uma pessoa segura? Então, tudo começa pela tua postura. Essas são dicas que eu trouxe aqui que eu tenho certeza que muita gente se identificou. Eu sei porque eu já passei por esse processo, já vivenciei isso aqui, e cada ponto que eu ia lendo, eu ia me identificando um pouquinho. É muito comum a gente acabar errando por aquilo que eu falei, né? A gente negligencia a comunicação, a gente acha que não é besteira, mas é um assunto muito interessante e que está presente no nosso dia a dia. Eu trouxe também aí, não trouxe só problema não, tá? Eu trouxe 10 dicas de como a nossa linguagem corporal ela pode melhorar a nossa comunicação. A primeira delas, como eu falei, é manter uma postura bacana, correta, ereta. Primeiro pela questão fisiológica e também pela linguagem corporal, ou seja, o que o corpo está comunicando para o outro. Então, mantenha a coluna ali, você ter uma postura um pouco mais segura na hora de falar. Isso te dá um respaldo muito grande, né? Faz com que o outro gere uma conexão com você, dá mais segurança para aquilo que você vai falar. Outro ponto é cuidado com o teu tom de voz, né? Para você não querer ganhar a plateia que eu digo é outra pessoa, tá? Pode ser um grupo pequeno, um grupo maior, mas você não querer ganhar a atenção pelos gritos. Não adianta você gritar, né? Isso vai incomodar o outro e aí a tua comunicação não vai ser nem um pouco assertiva, vai assustar. Ao contrário, né? Ela vai acabar fazendo com que a pessoa se afaste de você. O terceiro ponto, fixe o olhar no interlocutor, então na câmera, né? Estou falando com alguém, olha para essa pessoa. Eu sei que muitas vezes os assuntos podem ser complicados, principalmente para vocês que trabalham com saúde, quando tem que fazer aquela comunicação da má notícia, aquela notícia ruim, né, para um parente, para um paciente. Então, existe uma carga emocional muito grande, mas é necessário que você fixe o olhar, gere essa conexão com a pessoa para que esse processo seja o mais certeiro possível. Isso, de alguma forma, vai até ajudar a outra pessoa a se sentir mais acalentada nesse momento, porque, por vezes, são situações bem delicadas que podem gerar, inclusive, aí, consequências futuras. Um outro ponto, gesticule de forma adequada. Nada exagerado. Nem para menos, nem para mais. Né? Eu falava há pouco sobre a questão das pessoas que não gesticulam, mantêm os braços para baixo e ficam falando, né? Assim, assim, assim. E outras que também fazem aquele carnaval todo na hora de falar. Eu costumo trazer uma dica que me ensinaram uma vez e funciona muito bem. Imagina aqui um retângulo na tua frente e aí você vai gesticulando sempre utilizando esse espaço, para que a pessoa ela continue prestando atenção em você, ela não se perca nos seus gestos e você consiga fazer com que seu corpo ele se comunique nesse sentido também e ajude aquilo que você está falando a chegar até a pessoa de maneira mais assertiva. Tem uma outra técnica também que ajuda a gente a se controlar, é você gesticular e, vez por outra, como eu faço aqui, centralizar as mãos no meio, para que você consiga, de fato, voltar a atenção para o outro, para você e para o outro. Então, usa aí essa dica que ela é bem bacana e que vai te ajudar no seu dia a dia. Pensa num retângulozinho, gesticula dentro dele, nada muito espalhafatoso e nada no excesso do nada. Nada de você fazer uma comunicação, de você se comunicar
sem nenhum tipo de gesto. Outro ponto que também é bem interessante, respire profundamente para ter uma linguagem corporal adequada. Está nervoso? Está tenso para aquele momento? Então, faz técnica de respiração, vocês vão encontrar várias por aí, respira fundo, né? Tenta respirar e na hora de falar, utiliza, por exemplo, o teu diafragma. Bota a mãozinha aqui assim, ó. Respira. Se essa parte do teu corpo estiver subindo aqui, você perceber ela se movimentando, é porque você está respirando de forma correta. E aí você consegue, inclusive, controlar melhor a tua respiração na hora de falar. Se a gente não sabe respirar, dificilmente a gente consegue manter um bom ritmo na hora de falar. Tudo passa pela respiração. É o controle do ar que a gente está tendo na hora de falar. Então, é importante respirar. A respiração, ela controla, né, o nosso nervosismo, às vezes, controla o nosso emocional e também nos ajuda a nos comunicarmos de forma muito mais fluida nesse sentido, para que a gente consiga controlar melhor as palavras, ter a entonação correta na hora certa e por aí vai. Ponto 6 aqui, mantenha os braços descruzados. Conversar com alguém que está assim o tempo todo para você é ruim demais, não? Isso demonstra uma falta de interesse tão grande, ou seja, a pessoa está fechada para o que você tem para falar. Então não seja essa pessoa. Se por um acaso você está desinteressado, tenta cortar o assunto ali, explica para a pessoa, seja assertivo nesse sentido, mas nada de comunicar assim, ó. Isso faz com que a comunicação ela quebre totalmente ali. A pessoa que faz isso é a pessoa que está completamente desinteressada no que o outro tem a falar. Faça uma primeira impressão com um aperto de mão. O aperto de mão fala muito, muito sobre a pessoa, né? Isso já começa daí. Eu falava para vocês sobre o nosso cérebro julgar o outro pela aparência. Essa primeira impressão que a pessoa dá para a gente, o que a gente oferece à pessoa, ela também é essencial. Então, um bom aperto de mão, um aperto de mão seguro, faz com que a outra pessoa perceba que você está ali. Existe uma presença forte, existe uma conexão que acaba de nascer naquele momento. Então, tudo começa por um bom aperto de mão e aquele diálogo inicial ali, a forma com que seu corpo está se comunicando. O 8º ponto, ouça com atenção, né, a outra pessoa, com o mínimo de intervenções possível. Eu sei que é difícil isso. Não é fácil a gente prestar atenção no outro, ser o mais empático possível. E é cada vez mais complicado, tá? A gente manter esse diálogo esperando o outro falar. Quando o outro terminar, a gente começar a falar. Às vezes a gente fica nervoso, ansioso, ou querendo botar para fora alguma coisa ali, você acaba atropelando, quebrando completamente o que o outro tinha para falar, a linha de raciocínio dele. E aí o teu diálogo não é fluido, o diálogo não acontece, a comunicação deixa de ser assertiva totalmente. Então, espera o outro falar, quando eu terminar você começa. Existem algumas dicas aí que vocês podem fazer para poder ter um diálogo muito mais fluido. O 9º ponto, sorrir para as pessoas, né? Agora não ri de tudo, tá? Porque rir de tudo é desespero, já diria a música. Então, se você está sempre sorrindo, simpático, isso faz com que a pessoa até se abra um pouco mais para você. Faz com que essa comunicação ela seja muito mais interessante para o outro. Seja um momento importante, como uma reunião, como uma entrevista de emprego, você apresentando um trabalho, TCC, um TCR, seja lá o que for. Você está se mostrando simpático às pessoas, faz com que haja uma comunicação muito interessante ali, muito bacana, né? E ao contrário disso, quando você é totalmente antipático, aquela cara fechada, isso faz com que tudo fique mais complicado. E o 10º ponto é ter um pensamento positivo. Gente, eu não sou coach, tá? Por favor, eu não estou aqui para fazer com que vocês sejam melhores e tudo mais nesse sentido, não. Ter um pensamento positivo é importante porque o nosso cérebro ele funciona assim. Se vocês vão para alguma situação que tem uma carga emocional muito grande, que a gente deposita uma importância muito grande naquilo ali, e você ficar pensando somente em não errar, inevitavelmente você erra. O nosso cérebro não entende a palavra não nesses ambientes, nesse sentido. Eu costumo brincar aqui, eu vou lançar um desafio. Ninguém aqui, vocês não estão autorizados, vocês não vão pensar em um Fusca laranja. Eu tenho certeza que todo mundo pensou no Fusca laranja, porque o nosso cérebro não entendeu a palavra não. Isso funciona em situações assim. Se eu ficar focado no erro, em não errar, inevitavelmente eu vou errar. Então,
Vamos pensar aí positivo, vamos pensar em acertar. O que eu tenho que fazer para que aquela reunião seja a melhor possível? Aquela entrevista de emprego eu consiga conquistar o emprego do meu sonho. O passo a passo é esse, eu vou focar no acerto e nunca no erro. Vou continuar porque ainda tem muito conteúdo aqui para vocês e eu deixo uma pergunta que ela pode até mudar um pouco o curso dessa aula. Quanto você tem investido para desenvolver suas habilidades de comunicação? Eu não digo investimento somente financeiro, não. Investimento de tempo. Você tem lido livros? Você tem buscado conhecimento, qualificação? O que você tem desenvolvido na sua comunicação? Você tem ouvido as pessoas? Você tem se ouvido? Quanto tempo do dia você para prestando atenção nessas coisas? Eu acho que todo mundo aqui falou assim, pouquíssimo tempo. Como eu falei lá atrás, lembra que eu falei que a gente negligencia a comunicação? Um dos pontos é isso, a gente não voltar para nos ouvirmos, né? As nossas dores, não ouvir o outro, não prestar atenção nas coisas, não tirar um tempo para poder ler, para poder entender que danado é isso, comunicação, o que ela tem importante para a minha vida. Isso passa por esse tempo que você não está investindo em você nesse sentido. Comunicação ela é essencial. E aí, como eu trouxe para vocês já, a gente vive nessa era da comunicação oral. Eu já expliquei o porquê, mas eu vou voltar um pouquinho aqui. Para quem perdeu a primeira explicação, a gente vive numa era onde tudo que a gente quer saber, a gente vai atrás de um vídeo, a gente vai atrás de um áudio sobre aquilo ali. Então, quem consegue se expressar utilizando bem a oratória se destaca nesse sentido, né? Cria uma credibilidade com as pessoas e a gente costuma seguir pessoas em que a gente acredita. Então, você ter uma boa dialética, você ter uma boa retórica, você ter boas técnicas de argumentação e persuasão, isso faz com que você se destaque no ambiente de trabalho e socialmente também. Eu trouxe uma definição aí para a gente poder entender o que eu quero falar, que é o seguinte: a gente vive nessa chamada era da informação, ou era da comunicação, na qual o conhecimento ele evolui e novas ideias surgem com rapidez jamais vista. Tudo é muito rápido hoje, né? As coisas acontecem num estalar de dedos. Mas não adianta ter apenas acesso a essa informação. E também ser capaz de difundi-la com objetividade, eficiência e clareza. Existe um poder imenso nas palavras faladas, mas poucos têm consciência disso. Eu já toquei aqui nesse assunto nessa aula, onde eu falava que não adianta a gente ter o conhecimento se a gente não sabe passar esse conhecimento. A gente teve bons professores em nossas vidas, os que mais se destacaram eram aqueles que conseguiam aliar essas duas coisas, o conhecimento e a forma de passar esse conhecimento. E agora, para a gente finalizar aí, as palavras devem ser consideradas como os alicerces daquilo que construímos em nossas vidas. Usamos a palavra o tempo todo e raramente pensamos no que dizemos ou como falamos. É isso, gente. É você não prestar atenção naquilo que você fala, na forma com que você fala, de que maneira aquilo pode causar um impacto na vida do outro. Quem, por exemplo, se dispôs a estar aqui nessa aula, acompanhando, trocando conhecimento comigo, porque eu também estou aprendendo muito com vocês, está preocupado com isso. Está preocupado em melhorar a comunicação. Está preocupado em ter mais empatia na hora de falar, né? Aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Então a gente precisa prestar atenção na forma com que a gente fala, o que a gente fala, o impacto que aquilo ali pode causar. E tudo isso passa pela comunicação. Não tem outro caminho. Por isso a comunicação ela é tão importante também nesse sentido. E aí eu trouxe alguns pontos de como a comunicação ela pode interferir na tua carreira diretamente, bem específico, né? Eu trouxe aí pontos que vocês já passaram por isso, eu tenho certeza, ou se estão prestes a passar, mas com certeza vocês vão se identificar. O primeiro ponto é fundamental, independentemente do cargo e do perfil, que o profissional ele saiba se comunicar e se relacionar bem em qualquer contexto. E aí eu trouxe pontos como, por exemplo, apresentações em público, isso passa por uma boa comunicação, a motivação de equipes, liderança, reuniões, contatos com clientes ou, em caso de vocês, pacientes e familiares, vendas, entrevistas, negociações, palestras e o bom e velho network, que é a nossa rede de conhecimento, as pessoas que convivem com a gente, né? Se eu conheço uma pessoa em tal canto, isso pode de alguma forma me ajudar. Então eu tenho um bom network. Para eu poder formar essa rede de relacionamentos, eu tenho que ter uma boa comunicação. Veja só como ela está no nosso dia a dia profissional. Então, a pessoa que tem uma boa comunicação, ela consegue desenrolar isso aí, todos esses pontos, de maneira muito rápida e simples.
Tem uma frase desse especialista em comunicação, Reinaldo Passadori, que é diretor e também presidente do Instituto Reinaldo Passadori, meu professor de comunicação verbal, que ele fala o seguinte, que a comunicação é como uma música, todo mundo pode aprender. É claro que alguns vão apresentar mais dificuldades do que outros, mas isso é esperado. Qualquer pessoa pode desenvolver habilidades de comunicação. Quem se comunica bem, de forma assertiva, vende, produz e rende muito mais. Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa como, se você desenvolver sua comunicação, o quanto você ganha com isso, o quanto você consegue passar melhor as suas ideias, seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas propostas. Pensa como você pode desenvolver melhor você mesmo através da comunicação. E aí, gente, o porquê que eu pensei nessa aula? Primeiro, claro, para ter essa troca de conhecimento com vocês. Como eu já disse, é muito interessante para mim quando eu posso falar com profissionais de áreas variadas, principalmente quando não é a minha área, apesar de estar envolvido já. Eu trabalho há algum tempo fazendo comunicação para um conselho de enfermagem e aí eu entendi um pouquinho como é que funciona por dentro todo esse processo e foi uma das dores que me motivaram a estar também aqui. Mas é para falar para vocês sobre um método que há alguns anos eu criei. Um método que tem um nome até sugestivo, na prática. Tudo que a gente acha um pouco mais complexo e que a pessoa vai explicar para a gente fala, certo, mas como é que isso funciona na prática? E aí nasceu esse método de uma dor que eu tive. Por que de uma dor? Como eu falei, eu sou formado em comunicação social, em jornalismo, e estagiei em várias empresas, entre essas empresas a Rádio CBN, uma rádio que ela é conhecida nacionalmente, e quando eu entrei para trabalhar nessa rádio, nos primeiros dias foram muito complicados. Eu não conseguia falar no microfone, eu sentia muita dificuldade, porque lá na academia, né, a minha base não foi vamos dizer assim, que conseguisse me oferecer as ferramentas necessárias para que diante do microfone, sabendo que eu estaria falando para milhares de pessoas, eu me sentisse mais tranquilo. Eu passei por um outro problema quando eu saí da rádio e fui trabalhar na TV. Para mim era um desafio muito, muito grande estar de frente de uma câmera, como eu estou aqui agora, falando para as pessoas com o microfone na mão. Então, diante das minhas dores, até de maneira intuitiva, depois eu fui me aprofundando um pouquinho mais, tendo conhecimento acadêmico um pouco mais aprofundado e tudo, eu criei esse método que ele é focado em ensinar comunicação da forma mais simples e direta possível para qualquer pessoa. Então esse é um pedacinho da história da metodologia. Nasceu dessa dor que eu tinha, eu queria muito, 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 de quando, naquele momento ali, quando eu saí do rádio para a TV, que alguém sentasse comigo e me ensinasse, olha, é assim que funciona esse processo e tal, Não tive que aprender ali muito de forma empírica no dia a dia, para que eu pudesse desenvolver. E, felizmente, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Quer ver? Olha só nesses depoimentos de pessoas que já experimentaram o método na prática. Na época que eu fiz o curso, eu ainda era estudante de jornalismo, então não tinha nenhuma experiência de mercado de trabalho, e participar do curso de assessoria de imprensa na prática me fez entender um pouco melhor de como é que funciona o mercado de trabalho, né? Ter uma visão mais abrangente e me atualizar também sobre as novidades, o que tinha de novo, o que eu poderia aprender para aprimorar mesmo a forma como eu iria me posicionar diante dos meus futuros empregadores. E até hoje esse curso me ajuda. Então, assim, foi um curso super rápido, de um final de semana, deu para encaixar no meu tempo, foi super tranquilo de fazer e, assim, divisor de águas para minha vida. Já fazia um tempo que eu estava procurando um lugar que eu pudesse participar de cursos online e, ao descobri-lo na prática, eu me lancei com expectativas e saí com resultados. Uma vez que a metodologia utilizada por eles, para mim, foi excelente e que, com toda certeza, facilitou a minha compreensão sobre o tema. Só posso, então, dizer que recomendaria que todo mundo conhecesse e participasse dos cursos do Na Prática, para confirmar isso que eu estou dizendo. Eu fiz o curso na prática sobre comunicação e eu queria compartilhar com vocês que ele foi essencial para o processo que eu estava vivendo de querer me comunicar melhor com as pessoas.
Bom, lá no curso eu tive aprendizados sobre oratória, formas de comunicação, além do destrave e grava, para gravação de vídeos aparecendo, como esse aqui, e falando sobre diversos assuntos de forma segura, objetiva, leve e clara. Então, se você também está em busca de se comunicar melhor, eu recomendo o curso Na Prática. Eu participei nas primeiras turmas e posso afirmar para vocês que foi uma das experiências mais bacanas que contribuiu para a minha vida profissional. Assim como eu, vocês também vão ter a oportunidade de aprender um conteúdo bem legal, com um material bem rico e que vai trazer para vocês aí muita informação, fazendo jus ao nome do curso, que é o Na Prática. Eu quero dizer que eu fico muito feliz e até emocionado quando eu ouço esses depoimentos. Acho muito interessante o como a gente pode mudar a vida de outras pessoas, às vezes até sem saber, né, o impacto que a gente pode causar na vida de outras pessoas. E são alunos que hoje estão em bons empregos, conseguiram entrar para o mercado de trabalho. Eu sei que a gente não é responsável 100% por isso, existem outros fatores, mas saber que a gente de alguma forma estava envolvido ali em um projeto que nasceu lá atrás, entre amigos, entre pessoas que também percebiam essas dores, é muito interessante. Diante disso, eu te faço um convite. Vamos se comunicar? Bora aprender a se comunicar um pouquinho melhor? A proposta está lançada. Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho de como funciona o curso de comunicação na saúde. Olha só, são 10 aulas, são 9 aulas e uma aula bônus, porque eu sou legal, onde a gente se aprofunda, inclusive, nessa aula bônus sobre a importância da comunicação na tua carreira, o passo a passo, eu destrincho muito isso, né, como isso é necessário. Mas eu trago, por exemplo, por que a gente deve se comunicar bem de forma mais aprofundada, a oratória para profissionais de saúde, a persuasão na hora da entrevista de emprego e também processos seletivos, comunicação na saúde, técnicas de interpretação e o que eu chamo de destrava-língua, como montar uma apresentação, não só a questão técnica, mas também a sua aparência, tá? Importante ressaltar. A comunicação não violenta ao ambiente de trabalho, a imagem pessoal como instrumento de trabalho e exercícios de oratória para você treinar em casa fora, como eu falei para vocês aí, a nossa aula bônus sobre a importância da comunicação na carreira. E aí fica aquela coisa, certo, mas quanto é esse curso? É um curso que a gente demorou um pouquinho para poder colocar em prática, deu um trabalho danado para a gente saber quais eram as dores. Como eu falei, assim, eu estou envolvido já há algum tempo em um processo onde eu atuo dentro de um conselho de saúde, o que me fez entender o quanto a comunicação ela é necessária para as várias categorias da saúde. Me deu um estalo, eu percebi, opa, essas pessoas precisam se comunicar bem, elas precisam desenvolver a comunicação, precisam falar bem, precisam ter a noção de como elas impactam na vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente está preocupado somente nos nossos afazeres do dia a dia e a gente não se dá conta o quanto aquilo ali é importante para uma sociedade como um todo. E aí, dentro desse processo, a gente fez um estudo. Inicialmente, a gente pensou no valor de R$ 897. Sei que é um valor pesado, mas é um curso que deu trabalho para que ele pudesse ser montado. Foram horas de estudos, de aprofundamento, desenvolvendo técnicas para que a comunicação ela pudesse ser passada para o outro de forma muito mais direta e simples, muito mais prática, sem muita enrolação, mas a gente também percebe que existe um outro lado. A gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar esse valor, e a nossa ideia é, acima de tudo, fazer com que o conhecimento chegue a todas as pessoas. Então, por isso, quem estiver assistindo essa aula, nesse momento está aparecendo o QR Code aí na tela, aponta o celular, porque a gente preparou uma promoção imperdível de lançamento do curso. O curso está saindo a R$ 497. Ele é um curso totalmente online, como eu mostrei para vocês, dividido em 10 aulas. Vocês vão poder assistir na casa de vocês, no momento ali do trabalho que esteja no intervalo e consigam. São aulas curtas, de 15, 20 minutos cada uma, onde vocês vão ter o conhecimento, além de todo o material didático que também é ofertado. Esse material, por exemplo, eu vou deixar com vocês inteiramente grátis, né? Eu já dei muitas dicas aqui nessa aula inteiramente grátis. Quem já pegou aqui o fio da meada talvez nem precise fazer o curso, mas quem quiser se aprofundar e ter uma comunicação muito mais assertiva,
eu indico, eu não perderia essa oportunidade. Então, só para quem está assistindo essa aula, tá? Esse QR Code aparecendo aí, é só apontar o teu celular, você vai ser direcionado para a nossa página. Lá, ainda fui mais legal, tá, gente? Eu deixei uma outra aula inteiramente grátis para você entender aí o processo de comunicação dentro do ambiente de trabalho, o como ele é importante. É uma aula um pouquinho mais curta, porque aí já seria bom demais, mas também muito importante, bem interessante, que traz muito conteúdo legal e, como eu disse, inteiramente grátis. Então, se você está na dúvida ainda, não sei se eu faço ou não, assiste essa outra aula. Eu tenho certeza que eu vou te convencer a fazer esse curso. Se você estiver aí preocupado com a questão financeira, divide também esse valor. E como eu disse, é um curso online, educação à distância, onde você pode ter acesso a ele de forma perpétua. Você vai ter o acesso durante a sua vida inteira, para que você, sempre que necessário, revisite as aulas, pegue alguns conteúdos. O material também vai estar à disposição de vocês, o tempo em que vocês precisarem. Então, não percam essa oportunidade. Eu quero muito estar cada vez mais próximo de vocês. E, como eu já comecei aqui a nossa conversa, eu agradeço demais a presença de todos. Quem ficou até o final dessa aula aqui, eu tenho certeza que aprendeu muito, me ensinou muito também. Por isso que essa troca, eu tenho um prazer enorme em estar aqui conversando para poder a gente trocar esses conhecimentos. Acho muito interessante. As mensagens que foram enviadas, os comentários que foram deixados, é sempre bem interessante. Então, tá na dúvida? Bota aí teu celular, aponta para esse QR Code, você vai ser direcionado a uma outra página, que vai ter uma outra aula, que eu tenho certeza que vou te convencer. Eu vou ficando por aqui. Obrigado novamente. Um beijo grande para todo mundo e eu te encontro na próxima aula. Tchau, tchau.